Bom, agora sobre cuidados paliativos, né? Vou falar sobre uma resenha sobre o filme Antes de Partir, que é um filme do Morgan Freeman e o Jack Nixon, né? Então, a história de dois homens, né, diagnosticados com câncer terminal. Edward, um milionário, e Carter, ele é um mecânico, na verdade. Então, ambos internados no ambiente hospitalar, onde fazem uma intensa amizade e durante o tratamento de câncer. Então, durante a internação hospitalar, Edward, o milionário, ele tem a ideia de realizar os projetos futuros tão sonhados pelo amigo de quarto, que é o Carter, né? E que tem como seu foco principal retornar à sua família e seguir em quê? Em cuidados paliativos até sua morte. O Carter, esse mecânico, ele motivado pelo seu novo amigo, o Edward, ele decide convencer a sua esposa a fim de que ela venha apoiar ele a se aventurar pelo mundo, né? Vivendo intensamente, na verdade, novas experiências com o seu amigo atual. Entre voos de avião, saltos de paraquedas, fazer tatuagem, dirigir um carro veloz, ainda até sugerir sair com outras garotas, né, profissionais do sexo. Logicamente que foi um desejo recusado pelo Carter, né, pela sua experiência com a sua esposa, né. Então a pergunta adequada, né, aqui é a pergunta que acabei elaborando. Até quando esses desejos devem ser realizados, né? Então, em cima disso, eu montei algumas respostas aqui. Uma resposta que eu montei, né? Fazer as vontades do paciente, mesmo que isso provoque um sofrimento à família ou a entes queridos e até mesmo esse paciente. B, uma segunda resposta aqui. Se focar na verdade, abordagem ao paciente e não tratar a família. Ou coloquei uma resposta um pouco melhorada aqui também, que é o seguinte, ó, a resposta mais próxima da correta que eu coloquei aqui. Na verdade, como profissionais, devemos tratar o paciente, considerar que o mesmo tem uma família. Na verdade, pessoas que também adoecem com esse paliativado. Então, para aplicar o que? Técnicas adequadas para tal abordagem, além de uma essência humanizada, ambas as partes precisam entender o sentido da vida, né? Onde a seta se direciona para quê? Para a morte. Então, a seta direcionada para a vida é a morte, é um ciclo natural. Então, cuidados paliativos, ele não se trata de morte, mas sim de viver a vida com maior conforto, minimizar dor, sintomas e ainda provocar uma conexão consigo mesmo, no caso com esse paciente. Então, referente à família, né? Muitas vezes as vontades da família, elas prevalecem mais do que a vontade do paciente. Onde o serviço de saúde, ele se vê no dever de internar esse paciente num leito hospitalar, podendo ser até mesmo um leito de UTI. Para quê? Para que essa família ela se sinta amparada. Então, fazendo mais as vontades dos familiares e não exatamente a necessidade do paciente. O hospital ele acaba cuidando mais da família do que do próprio paciente. Uma vez que esse paciente ele não tem mais indicação de um leito, muitas vezes até um leito de UTI. Então, a equipe multiprofissional. Qual o papel da equipe multiprofissional? Ela deve orientar esses familiares em acolher esse doente, em seu ambiente familiar, para que o mesmo ele receba conforto, amparo e terminalidade digna, ou seja, esse fim da vida dele é com dignidade. E vamos falar de ortotanásia. O que é ortotanásia? Ortotanásia é reconhecer a morte como processo natural. Então, ainda que significa uma perda que nenhum de nós estamos preparado para passar. Ou seja, assistir
a mesma. Então, mesmo que a gente entenda que é um processo natural, a gente nunca vai estar preparado para passar por essa experiência. E o cuidados paliativos, como foi falado, ele é uma grande oportunidade de fazer muito por aqueles que necessitam dessa abordagem. Então, como profissionais de saúde, no caso aqui fisioterapeutas, né, podemos aplicar técnicas de abordagem e princípios éticos, onde possibilitar o quê? Uma melhor atuação em lidar com pacientes paliativados, entendendo que realmente faz sentido aos mesmos. No caso, fazer sentido ao paciente. Porque às vezes a gente, como fisioterapeuta, a gente quer fazer o quê? Movimento, quer fazer fisioterapia, quer colocar o paciente para andar, mas o paciente já está emagrecido, fim da vida, não faz sentido para ele. Então muitas vezes o paciente ele fala assim, eu não ando mais, eu não vou andar mais. Então às vezes faz sentido para o paciente, ele fala assim, eu quero ficar numa cadeira de roda e eu quero sair para tomar sol, porque para ele é tempo, então ele quer ganhar tempo, ele quer ir para os lugares rápido. Então uma cadeira de roda muitas vezes faz mais sentido para ele do que ficar tentando dar passos, andando, né? Fazendo muitas vezes até do que sedestar o paciente. Muitas vezes até mesmo acomodar ele numa cadeira de roda faz mais sentido para ele. E como? Logicamente, sempre respeitando o doente e suas necessidades, né? Biopsicossocial e espiritual. Nessa parte espiritual aqui, se a gente não tiver o que falar, a gente não tem como a gente proceder com essa abordagem, a gente pode acionar um serviço da pastoral, um serviço de abordagem religiosa, um amparo religioso que tem no hospital, na instituição, de acordo com a necessidade daquele paciente, né? Então, valorizando também essa parte espiritual, que é uma das partes que mais chamam, mais gritam, na verdade, nesses pacientes, né? Por causa do mistério que vai ter do outro lado da vida, né? Então, o quê? Para que ele tenha uma melhor conexão consigo mesmo, né? Como já foi falado, e assim dar o quê? Conforto na vida, tratar a dor e sintomas, ou seja, minimizando esses, né? Deixo abaixo o link da descrição do filme, antes de partir, e essa é a resenha que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado, e deixe um curtir aí e comente. Espero ter ajudado.